Uma das coisas que o Toriyama mais prezava aqui é a clareza. Você tem que pensar no público, o mangá tem que ser fácil de entender. Ele queria garantir sempre que o leitor ia entender tudo. Uma coisa muito legal desse livro do Toriyama é a parte final, é a minha preferida, que é quando ele analisa páginas de fãs. Tem uma que me chamou muita atenção. Uma pessoa, ela faz um mangá em que ela pega Yamato de referência. Yamato é um mangá muito famoso no Japão. Ele faz umas piadas usando Yamato. E o Toriyama alerta para ele tomar cuidado com isso, porque pode ter pessoas que não conhecem. E você tem que evitar coisas muito específicas e fazer coisas um pouco mais universais assim para o público, o maior número possível do público entender. A função da primeira página é fazer você querer virar para ver o resto da história. É a mais importante de todas, porque ela é o que vai convencer o seu leitor a ler o resto da história. Fingemos que a gente não conhece Dragon Ball, tá, gente? Bora tentar fazer esse exercício. Tem aqui uma narração, mas eu sinto que essa narração, ela não dá tanta informação, ela é mais para ajudar no clima da história, para dar uma vibe meio de uma lenda, uma história épica. Aí nós temos o Goku. A gente sabe que é um personagem aparentemente jovem, porque, né, tem um corpo pequenininho. A gente sabe que ele é muito forte, porque ele está carregando uma serra gigante. A gente sabe que ele é habilidoso, porque ele está rolando aqui um pedaço de madeira que provavelmente acabou de cortar, então a gente ainda tem a informação do estilo de vida dele. Ele cortando um tronco para provavelmente conseguir lenha ou talvez construir algo para casa dele. Então a gente vê que ele é um personagem mais rústico, que vive talvez isolado, sozinho nas montanhas. A gente vê que são montanhas, umas montanhas típicas chinesas. Inclusive, ele tem o rabo. A gente já sabe que ele tem esse lance meio único aí de ter rabo, que inclusive foi ideia do Torishima, foi o ex-editor do Toriyama, responsável por descobrir o Toriyama, inclusive. Também, ele tem uma relação muito íntima com a natureza, pelo jeito. Olha ele aqui falando com os macaquinhos. E, aparentemente, ele é um personagem bem pacífico. Um personagem bem tranquilo. A gente já tem uma parte da personalidade dele sendo contada aqui. E essa vibe de conto, com tanto os dizeres, quanto com a borda desse recordatório, isso pode já dar uma vibe de uma história mais inspirada assim, em algum tipo de conto, sabe? Então a gente tem muita informação. Muita. Uma única imagem. Imagem é informação. Toriyama, ele frisa muito isso aqui. Tem muitas vezes em que os fãs que mandaram páginas, eles se apoiam muito na parte falada do mangá. Colocam muita coisa em texto. E o Toriyama, ele sugere, então, que tal você excluir esse texto, resumir ou excluir, e em vez disso você colocar uma imagem assim, ó, para você comunicar de uma forma mais clara visualmente. Toriyama, ele é um comunicador visual muito, muito, muito eficiente. Eu acho quase impossível você olhar uma página de Dragon Ball e você não entender o que está acontecendo ali num piscar de olhos. Aqui no Ocidente, a gente liga muito mais pro conteúdo, pra história, pros eventos que acontecem. Enquanto que lá no Japão, o mangá, ele preza muito mais pela experiência, como a história é contada e não o fato que acontece. É a experiência da leitura, principalmente relacionada a entretenimento. Eu sempre tenho que frisar isso, não é entretenimento de fazer você rir, achar engraçado, é entretenimento de você ter uma experiência prazerosa e imersiva experimentando a leitura daquela história. E esse lance de você ter essa comunicação visual em foco na hora de fazer o seu mangá é algo que é muito priorizado nos mangás. O mangá prioriza muito uma leitura fluida, ágil, dinâmica. Tanto que se você pega uma HQ americana, com certeza você vai fazer isso aqui no mangá, ó. Você vai voar nas páginas, diga-se não. Enquanto que uma HQ americana, você provavelmente vai ler com muito mais vagarosidade. Uma coisa que o Toriyama, ele falava muito era aqui. Quando você for apresentar o seu personagem pela primeira vez, dica vital, gente, mostra ele de corpo inteiro. Ele faz isso 2 vezes, inclusive. Na primeira página e nessa aqui. Isso deixa a apresentação do personagem mais eficiente, mais forte, aumenta a presença dele. Lembra que eu falei da clareza? O Toriyama, ele foca muito em
nunca deixar o leitor ficar perdido. E uma dica que ele sempre dava, é o cenário. Esse quadro de estabelecimento aqui de cenário. Pode parecer óbvio, mas muita gente acaba pecando. Que é você não dar uma noção do espaço de onde a história está acontecendo. O Toriyama, ele fala, você pode desenhar o cenário apenas uma vez. Olha aí que coisa legal. Dependendo do cenário que está no primeiro quadro, você tem uma noção completamente diferente de onde os dois personagens aqui estão. Se você desenha um cenário no primeiro quadro, você pode passar o resto da página sem desenhar cenário nenhum, ou desenhando talvez só uma partezinha aqui e ali, um pedacinho só para ambientar de alguma forma, não deixar o fundo muito vazio. Mas aí você se livra de um grande trabalho se você faz o cenário logo quando a cena está começando. E aí, sempre que você for mudar de cenário, você desenha de novo o cenário. Eu só recomendo que você desenhe um quadro grande se for muito importante os elementos daquele cenário. Por exemplo, se a gente precisa só saber que eles estão num campo, pra mim, você não precisa desenhar num quadro gigante que nem aqui. Agora, se precisa ser um campo que tem uma fazenda ali, aí talvez seja interessante você desenhar bem grande e aberto pra a gente ver bem a fazenda. Se ela for um elemento importante que vai ser usado futuramente na história. Deixa eu ressaltar aqui, ele usava muito linhas cinéticas, speedlines, para fazer a gente entender ao máximo possível o movimento que o personagem está fazendo. Tem exemplo no livro dele. Tem esse objeto aqui, que é uma castanha. Ela tá caindo do céu. Então ela foi aumentando, 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 aumentando e pá, caiu no chão aqui. Uma castanha gigante. E aí o Toriyama, para dar mais destaque à ação, podemos, por exemplo, traçar linhas e desenhar um pouco de poeira. E não só isso, mas ele colocou também o chão meio afundado aqui. Ou seja, ele já dá a informação que a castanha caiu, com força e deu mais impacto. Porque essa poeira aqui não só dá mais a sensação de que algo sólido caiu no chão, mas dá impacto, peso para aquilo. E não só isso, ele até colocou umas linhas ao redor da castanha para salientar que ela parou. Porque quando a gente coloca essas linhas, parece muito que o objeto ficou rígido. Então, olha quanta coisa ele conseguiu fazer em uma única imagem. O Toriyama era absurdo, gente. Uma imagem só, ele comunicava 50 coisas. Ele ainda era suave, tinha linhas no desenho, a line art, os detalhes eram suaves. Ah, e essa página aqui é interessante. A ideia é mostrar que a castanha, ela tá aos poucos ficando maior porque ela tá chegando perto da terra, chegando perto do solo. Só que o Toriyama falou, olha, não dá para ter essa noção, porque enquanto a castanha está aumentando, os quadros estão aumentando também. Por que você não faz todos os quadros do mesmo tamanho? Porque aí a gente vai sentir que é a castanha que está aumentando. Porque se você faz os quadros acompanhando o tamanho da castanha, vai parecer que você só está dando zoom. Mas se você faz assim, a gente sente mais que a castanha está aumentando. Olha o nível da preocupação para a compreensão. Qualquer pessoa pega os mangás dele e entende tudo. Os balões são importantes, mas é legal você pensar na sua história para ela conseguir funcionar mesmo se não tiver balão. Mesmo se não tiver texto. Porque isso vai garantir que a sua comunicação visual está muito boa. Porque você vai ter que pensar em como contar ela só por imagens. O que o Toriyama fez aqui nessa página? Vocês podem notar que o Goku está numa montanha bem alta, né? O Toriyama faz questão de mostrar essa montanha na vertical. Ele escolheu propositalmente um quadro vertical para mostrar toda a extensão da montanha. E não só isso, ele colocou o Goku no topo aqui do quadro. Ele não está só no topo nesse quadro. Notem que ele está no lugar mais alto que tem nessa página e não tem ninguém, nem ele mesmo, competindo com ele em altura. Então o Toriyama ele fez questão de usar a página toda para ressaltar a altura do Goku. Ele não está mais alto só nesse quadro, ele está mais alto na página toda. E não só isso, o Goku ele vai pular daqui lá para baixo, né? Olha como o jeito que ele pula
Parece muito que a gente tá vendo um desenho animado. Sério, parece muito que ele tá se movendo na nossa frente. Que ele tá pulando daqui pra cá. Entenderam a brincadeira? Parece que ele tá saltando desse quadro aqui diretamente pra cá. Porque a continuidade de como ele guia o movimento do nosso olho pela página faz com que seja ressaltado o movimento de um quadro para o outro como se ele tivesse pulado. Isso aqui não é qualquer coisa, isso aqui é nível alto, tá? Como eu falei, mangás focam muito em experiência, uma experiência imersiva. Então, o que o Toriyama faz aqui? Ele está prezando por ele não só comunicar, ele não só falar, ele está num lugar alto, não, ele quer que você sinta a altura que ele está e você sinta de onde que ele está pulando, para ficar o mais impressionante possível. Ele faz questão de organizar as coisas dessa maneira para a gente sentir o movimento sendo mais valorizado. E uma coisa que o Toriyama faz muito, e que outros mangakas fazem também, sempre vou ressaltar, mas que é recomendável que você faça também, é o movimento do seu personagem, ele está aproveitando o sentido que o seu olho está viajando pela página. Não é só o sentido de leitura, é o sentido que você é conduzido pela página. Por exemplo, o balão aqui, ele poderia estar aqui, ele poderia estar mais embaixo, mas não, ele faz questão do balão estar aqui, porque o nosso olho está aqui no Goku, ele vai ser puxado para o balão, e cara, ele vai ser muito mais fácil puxado para cá, do que aqui para baixo. E um dos jeitos que o Toriyama ele guia muito o nosso olho é pelo contraste. O cabelo do Goku aqui ele é muito escuro. E, gente, isso é uma dica vital para mangá. Aqui, ó. Essa página aqui. Temos o Goku e a Chichi, crianças, e estão interagindo. Você vê que, cara, não tem como você não olhar para eles na página. Em cada quadro, você olha para eles imediatamente. Você nem pensa. E o Toriyama é tão mestre nisso que você nem tem tempo de pensar para onde eu olho. Não, você é automático. Puxa você para onde ele quer que você olhe. Você não tem escolha. Você não fica confuso. E isso deixa a leitura muito macia, sedosa, intuitiva. E isso causa uma sensação muito agradável. E ressalta os elementos em cena. Sempre que possível, é bom você ressaltar qual é o elemento mais importante em cena. Ele tem que ser aquilo que vai ganhar os holofotes, vai estar mais destacado. A gente não pode perder tempo vendo outras coisas. Os cenários dele, na verdade, qualquer outro elemento que não seja o foco da cena, ele é muito leve. E mesmo se ele for detalhado, o Toriyama tomava muito esse cuidado, ó, que mesmo que tenha um cenário, o cenário é extremamente leve. Engraçado que tem uma quantidade razoável de detalhes aqui, só que o jeito que ele faz deixa muito leve, muito suave. Porque ele não coloca alto contraste, por exemplo, no mato aqui, na folhagem. Ele coloca churas, para não preencher de uma forma que chame mais atenção que os personagens. É muito recomendado que os seus personagens, inclusive, gente, sempre tenham algum tom mais escuro neles em alguma parte do corpo, para justamente quando você precisar, você conseguir destacar eles do fundo. E isso é algo que muitos novatos acabam pecando. Contraste muito forte com o preto no branco, ele chama o nosso olho instantaneamente. Muito mais do que tons de cinza. Tem um cenário complexo aqui. Quais são os focos aqui? Tem 3 focos principais aqui. Goku e Chichi chegando na casa do Kami e o Kami aqui. Vocês veem que tem coqueiros, tem pedras, tem nuvens aqui no fundo, mas elas não chamam tanta atenção quanto esses que tem um contraste muito forte, muito grande. Então Toriyama usa muito isso para controlar o seu olhar. Eu sei que a gente quer muito fazer cenários, cenas muito detalhadas, porque a gente tem muito essa vibe de quanto mais detalhado, mais legal tá. É uma armadilha isso, porque a gente acaba tentando fazer detalhado demais e às vezes pode sacrificar a narrativa. Mangás acabam focando muito mais na narrativa. O próprio Toriyama já falou isso. Quanto mais você puder ser assertivo e ressaltar só o que é mais importante na sua cena, mais o leitor vai se sentir envolvido pela sua história. Menos ele vai ficar disperso e mais concentrado na sua história ele vai ficar. Ó, é uma cena, uma luta de boxe, e aí tem essa galera da plateia. Aí o Toriyama, ele fala bem aqui,
Não é necessário desenhar os espectadores tão minuciosamente. Se não são personagens importantes, você pode desenhar de forma mais genérica. Pode colocar detalhes? Sim. Principalmente se eles são o foco aqui na cena, mas eu acho que ele está falando, por exemplo, ele ter desenhado os personagens de forma muito diferente entre si, com roupas complexas. Olha só, desenhou até várias linhas aqui no casaco desse cara. Então isso não era tão necessário assim. Ainda mais porque isso pode tirar a atenção do que é realmente mais importante. Isso aqui tá roubando muita atenção, sendo que os personagens principais iam aparecer logo abaixo lutando. Por que você vai focar nos aleatórios na plateia se os dois personagens principais estão lutando logo abaixo, numa luta épica, ferrenha, aparentemente, sabe? Capricha no que é importante na cena. Aqui uma dica. Os balões, eles também servem para guiar o nosso olho. Novamente, as pessoas tratam muito balão aqui no Ocidente como complemento, mas lá eles tratam como arte. Então, Toriyama também usava muitos balões para guiar o nosso olhar pela cena. Ó, o sentido de leitura, a gente começa aqui, sentido de leitura japonês, vem pro Yantia, vem para esse balão, tem o Goku aqui, a gente é chamado aqui pro balão de novo e vem pra cá. Ele ajuda a fazer a gente fazer esse movimento aqui na cena. Então, quando você fizer os seus balões, é preferível que você faça eles primeiro no sentido diagonal, indo de cima até embaixo, porque isso conduz a gente pelo quadro. Porque o sentido de leitura de um quadro de mangá é em diagonal. Então, é muito recomendável que sempre que possível, você organizar até os elementos do seu quadro assim, em diagonal. Seja os balões, seja as imagens, porque esse é o sentido de leitura natural que a gente já faz. Quem está começando a conversa, como vai começar aqui o sentido de leitura, a pessoa que está iniciando começa desse lado, está desse lado. Quem fala depois está aqui, e quem fala depois está aqui. Olha como o Toriyama, inclusive, ele fez os personagens terem uma ordem decrescente de altura, para justamente fazer a gente ter esse sentido de leitura, tanto com os balões quanto com o tamanho dos personagens. Ele está aproveitando o sentido natural que o nosso olho já navegaria pela página para destacar os pontos relevantes que ele quer que você veja na ordem que ele quer que você veja. Olha aqui o Toriyama usando o objeto para guiar o nosso olho. Novamente, não só o Toriyama que faz isso, mas é muito recomendável que você faça. Você usar os elementos em cena, seja lá qual for, imagem, balão ou onomatopeia. Daqui a pouco mostra uma imagem de onomatopeia. Você faz ele guiar o nosso olho, porque ó, o nosso olho ele é puxado imediatamente aqui para o Ninja Murasaki e depois para aqui na espada dele, a espada aponta para onde? Para esse balão, e aí depois a gente desce aqui para baixo pro Goku. A gente novamente não tem escolha. É tudo tão diretamente ligado que a gente faz assim e nem percebe. Agora, gente, vou aumentar o nível aqui. Ele utiliza muito a visão periférica do leitor para ele ressaltar o dinamismo das suas cenas. Se você quiser, você consegue fazer essa leitura aqui. Ninja Murasaki, ele atirou o bumerangue. E olha só como o bumerangue faz esse movimento. Direto, parece que ele está jogando daqui para esse quadro aqui. E você consegue pegar pela sua visão periférica que o Goku está aqui, fazendo assim. É coisa que você quase não precisa olhar para ele e você vem para cá. Cara, isso é avançadíssimo. Pra quem não sabe, spread é quando a gente pega a página aberta assim, as duas páginas, uma do lado da outra, dispostas desse jeito. Os mangakás, eles pensam muito no funcionamento dessa spread, para ressaltar sensações e emoções, para fazer uma leitura fluida, para causar impacto. Uma coisa muito difundida no mangá é você ter em mente a virada da página para impactar seus leitores. Quando você tem algum elemento importante, impactante, é legal você colocar na virada da página, ou seja, aqui. Porque aí você vira e uou, você tem meio que aquele jump scare. Porque você não sabe o que vem até você virar e uou, tem aquele impacto. E o Toriyama escolheu não fazer isso com o Gohan. Pode parecer para muita gente um desperdício, que por que ele não colocou o Gohan aqui? O Gohan aqui ele tá tão chamativo que a nossa leitura ou pode ir aqui para baixo depois diretamente para cá, ou daqui para cá assim. E a gente não presta atenção
nesse resto aqui embaixo. Isso é absolutamente, totalmente de propósito. Isso não é erro. O Toriyama, ele sabe que você quer ver o Gohan. Ele sabe. Aí você abre a página e ele não te dá o ouro logo de cara. Primeiro, tem vários níveis aqui. Primeiro ele faz suspense. Como o Toriyama falou aqui, é sempre bom um mangá ter algum suspense. E por um microsegundo, por mais que o seu olho vá fazer isso daqui, ele agrega suspense. Porque ele não mostrou o Gohan de frente por uma página inteira. Ele mostrou a reação de outros personagens ao Gohan. Tipo, o quê? Ele mudou? E aí a gente vê o Gohan. Por 1 milésimo de segundo ele te causa um suspense. E passagem de tempo. Cara, isso aqui é muito louco. Como eu falei, pela visão periférica, o Toriyama ele consegue fazer você pegar várias coisas sem você precisar olhar com detalhes. Você pode até voltar e olhar depois de novo. E aqui é exatamente isso. Você vê que nenhum dos quadros é de vital importância pra gente. Todas as reações são excludentes. Porém, elas estão fazendo um papel importante, que é a passagem de tempo. Eles estão agregando tempo à cena. E isso aqui é tão bizarro, galera. É tão bizarro. Sério, isso aqui... Deixa eu ver se vocês conseguem entender o como isso aqui é louco. A gente passa por essa cena por um microsegundo. E a gente sente uma passagem de tempo longa. Isso é muito doido. Tipo, a gente tem uma sensação de passagem de tempo, mesmo a gente... Tipo, uma passagem de tempo demorada, mesmo a gente não demorando pra passar por ela. E só pegando pela visão periférica. É um negócio que os mangás fazem que me deixa impressionado e assustado ao mesmo tempo. Ele tá criando um clima de suspense e de passagem de tempo pra engrandecer a entrada do Gohan. E, por que ele não guardou para a próxima spread? O Gohan Super Saiyajin é o ponto-chave desse capítulo. Ele não tinha sido mostrado antes. Então o Toriyama ele faz questão de mostrar logo no começo, porque o começo é a parte de maior destaque. É o que mais chama atenção, é onde você mais tem a chance de prender o leitor. Então ele joga isso logo no começo. E tem mais uma coisa. Pode estar sendo pensada também para a experiência de leitura, não só do capítulo em si, ou do mangá Dragon Ball, mas também da experiência de leitura da revista. Na Jump, aqui ó, Shonen Jump, a gente tem vários mangás. É uma disputa constante para quem vai se destacar mais, quem vai chamar mais atenção. Não necessariamente a ordem que está disposto na revista é a ordem de popularidade. Eles podem colocar mangás mais famosos aqui atrás para fazer você acabar lendo o mangá menos famoso no meio da revista. Tem uma mangaka chamada Shin Shimoto. Ela já falou que antigamente, em tempos não tão digitais, era ensinado a ela que, quando possível, colocar cenas impactantes nesse lado da página aqui. Por quê? Se você folhear essa revista, no sentido de leitura japonês, você coloca o seu dedão desse lado e vai folheando assim, né? Logo, olha o efeito que isso causa. Esse lado que está com o dedão, a página, ela está disposta de um jeito que você vê muito mais claramente as imagens dela do que a outra página, do que essa daqui, do que esse lado. Então, se você colocar alguma imagem chamativa aqui, você consegue chamar a atenção do leitor. E ele pode parar na sua história antes de ler a história seguinte. Então, isso é um artifício de âncora. Enquanto o leitor está passando os mangás, e de repente você coloca, uma cena chamativa que pegou essa página aqui, pode fazer o leitor ler o seu mangá primeiro e fazer o seu mangá se destacar. É muito recomendado para esses mangakas pensarem na experiência de leitura como um todo aqui da revista, porque você está competindo com outros mangás. Aqui, então essa onomatopeia, eu não sei se ela é original ou se foi da versão americana de Dragon Ball, que eles mudam a onomatopeia para a versão ocidental, mas eles tentam colocar no mesmo lugar, mais ou menos. Infelizmente, é a versão mais fácil de você encontrar com alta qualidade, a versão americana. Enfim, vou crer que dificilmente eles mexeram aqui
posição dessa onomatopeia. Então você vê, ó, que a onomatopeia está guiando o nosso olhar pela cena e puxando para cá. E aí a gente vai vir aqui para ver o resto da cena. Aqui eu vou desmistificar uma informação incorreta que muita gente propaga por aí. Que o Toriyama inventou os rastros de Ki para ele conseguir fazer a gente olhar para onde ele quer na hora da ação. Tipo, o personagem ele tá com o rastro de Ki ali, aí ele ele faz o movimento assim, e aí a gente vai até aqui. Que ele inventou para esse fim, apenas para esse fim. Para conseguir fazer isso, ele já fazia isso antes, gente. Olha aqui, ó. Com essa máquina aqui é igualzinho, igual. Não só esse canhão, esse turbo aqui da máquina, né? A gente até vê aqui que nem a gente vê depois os personagens fazendo essa explosão de Ki e depois indo lá pra frente, ó. Mesma coisa aqui. E também, aqui, ó. Mesmíssima coisa. Mesmíssima coisa. O que eu quero dizer é que muita gente propaga que só com o rastro de Ki que ele começou a fazer isso. Que ele teve a ideia de fazer isso. Mas ele já fazia isso com vários outros elementos. Tem uma imagem aqui que apareceu numa postagem uma vez no X. Basicamente, tem essa página aqui de Goku contra Vegeta. Olha só. E olha só o que o Toriyama pensou aqui. Como tem bastante cenário aqui, ó, que pode estar competindo pela atenção, ele faz questão de colocar esse flash, esses speedlines aqui, para destacar o Goku, para não ter dúvidas que a gente vai olhar para ele. E olha só, ele está fazendo isso com a speedline e está usando a onomatopeia para isso também, porque a onomatopeia aqui, ó, ela está servindo para isolar o Goku. Como se isso aqui fosse, ó, não só onomatopeia, mas talvez seja por isso que essa vegetação tá aqui, ó. Porque são elementos escuros que separam o Goku nesse requadro aqui. Isso tem até um nome na fotografia, moldura. O que o cara tava postando aqui? Deixa eu até ler aqui. Ele falou que a fluidez das lutas de Dragon Ball é uma parada incomparável. Nunca teve uma página que eu precisei olhar várias vezes para entender o que está acontecendo, que é bem diferente de centros mangás atuais. E aí tem essa cena que que ele pegou de uma thread de uma pessoa que fala francês, pelo que parece, e analisou a página toda. Aí, no geral, pra mim a pessoa tá certa, só que eu acho que ela errou em um ponto. A gente vem daqui, Goku pula, a gente é chamado pra cá, por conta do Vegeta, né? Vem aqui pra baixo por conta do balão, olha ele auxiliando na leitura. E aí, segundo ele, a gente iria pra cá, e depois viria assim, e aí depois pra cá, segundo ele, é assim. Eu discordo. Não 100%. Aqui eu acho que tá tudo ok. Aqui embaixo é onde eu começo a discordar dele. Porque, segundo ele, a gente vem primeiro pra cá e depois pra cá. Não. Pra mim, o Vegeta, ele tá chamando muita atenção com esse contraste absurdo dele aqui. A gente não vai ignorar o Vegeta e depois a gente vai vir pra cá. A gente vai ir nessa direção primeiro. Aí, olha a genialidade do Toriyama. O que aconteceu aqui? O Vegeta, ele demora pra perceber que o Goku sumiu, ó. Ele atacou ele. Viu que o Goku sumiu. E aí, o Goku foi lá pra trás dele. E o Toriyama, ele quis imergir a gente nessa situação. Olha só, a gente faz esse movimento e sem perceber. É onde que, como eu falei, o Toriyama, ele puxa a gente não tem tempo de pensar. A gente olha aqui pro Vegeta e a gente, junto com o Vegeta, a genialidade, junto com o Vegeta a gente percebe. Eita, Goku sumiu. E aí que entra esse rastro de Ki. Ele puxa a gente de volta pra gente entender o que o Goku fez. Tardiamente, assim como o Vegeta. Ele fez a gente entrar na cabeça do Vegeta pra sentir o que ele sentiu. Se você faz o movimento no mesmo sentido da leitura, do movimento do olho, o movimento ganha velocidade. Agora, se você faz um movimento
ir contra o sentido do olho da leitura, ele ganha peso. O movimento parece que é mais pesado, é mais forte. Então, você tem que decidir qual é a sensação que você quer passar naquele momento. Sabe o que as pessoas parece que perdem de vista? É que a gente pensa muito no impacto. Não, a ação tem que ter impacto. Sim, beleza, impacto. Porém, o impacto não é nada sem a gente entender o que está acontecendo. A gente entender bem a que distância o personagem está do outro, a gente entender bem o quão rápido eles estão se movendo, a gente entender bem quais são os elementos que tem ao redor e que eles podem usar para ajudar na luta. Então a noção espacial é extremamente importante. E o Toriyama priorizava muito isso. Cara, você vê que o forte do Toriyama, ele não é impacto. Ele é movimento. Pelo que eu já li, ele se inspirou muito em filmes de Kung Fu que ele assistia. Acho que até filmes de Jack Chan mesmo. O Toriyama, ele pode não ter aquelas cenas com uma perspectiva muito ousada, muito... Porque, no geral, ele prefere coisas simples. Só que ele fazia algo que o Yusei Matsui já sugeriu, e que eu falei disso, foi no vídeo de como fazer ação com Yusuke Murata. Um vídeo que eu recomendo pra vocês também. Aqui, ó. Faça ação com o Murata. Yusuke Murata revela seu método de fazer ação em mangá. Que é desse livro aqui. Dele. Que tem as técnicas de como fazer uma ação bem dinâmica. Então, nesse vídeo que eu fiz, eu cito também que, além das dicas do Murata, tem o Yusei Matsui, que é o autor de Assassination Classroom, The Elusive Samurai, que a arte dele não é muito rebuscada. Só que, o que ele já disse aqui, inclusive nesse livro, ele falou sobre, ok, você pode não ter uma arte muito rebuscada, mas você pode compensar com todo o resto. Você pode conversar com todos os demais elementos ao redor, que é o que o Toriyama faz muito. Linhas de ação, movimentação dos personagens bem clara. E o Yusei Matsui fala de usar todo o resto. E é o que o Toriyama faz. Ele não precisa fazer um negócio mega ousado, tipo, a mão tá assim e tá mega detalhada. E uma coisa que o Toriyama não fala, mas com certeza ele botava em prática, é a silhueta. Que nem o Vegeta aqui, ó. A gente vê que se a gente pintasse o Vegeta de preto, a gente muito provavelmente veria ainda ele na pose. A gente entenderia a pose dele. Então, a silhueta está muito clara, o movimento está muito claro na silhueta, ele ajuda muito no dinamismo visual. E um jeito que ele fazia isso era evitar os membros estarem muito juntos ao corpo. Ele sempre fazia os membros estarem fora da silhueta, o máximo possível. Então, o forte do Toriyama é muito a noção espacial e a profundidade. Sempre parecer que o objeto tem volume, objeto ou o cenário. Sempre fazer o possível para desenhar a lateral do carro, a lateral do prédio. Sempre mostrar profundidade, o quanto for possível. O Goku está aqui nessa pedra, mas tem montanhas lá atrás. Aqui está debaixo d'água, mas tem montanhazinhas, pedras aqui no fundo para mostrar que está mais distante lá. O Toriyama sempre prezava por fazer separação de plano, mostrar o que está mais perto, o que está mais longe. Ele sempre prezava pela profundidade. O mangá em geral, ele já tem muito a ver com uma conexão muito direta entre os movimentos. O quadrinho americano é muito recorte de momento. Então, no quadrinho americano, a gente vai ver geralmente o personagem levando um chute, e em vez da gente ver ele caindo, se recuperando, correndo e dando o chute de volta, é muito comum, num quadro ele tá levando o chute na cara e no outro ele já devolveu o chute, hein? Ué, como que ele pegou o outro cara desprevenido? Não sabemos. O mangá, ele faz uma conexão muito direta entre os movimentos, e o Toriyama leva isso ao máximo. Uma coisa leva a outra. O chute que alguém leva, depois vai mostrar ele ainda no ar, olhando para trás, e o outro vindo atacar ele. Aí mostra o cara que estava no ar pegando no chão e se desviando. E é 100% direto a conexão. E tudo super bem compreensível. Cara, o Toriyama era tão bom em passar muita informação com pouco, que olha só essa parte aqui. Tem uma página em que o
o carinha que mandou a página, ele desenhou um ônibus chegando em um lugar e parando e estacionando. Aqui, ó, o ônibus está andando pela cidade e depois ele para. O Toriyama disse: um só quadrinho basta para essas duas cenas. Com uma imagem, mostrou a cidade, mostrou o ônibus andando pela cidade e mostrou que logo aqui tem uma placa de ponto de ônibus, ou seja, logo ele vai parar. Cara, com uma imagem. Ele inclusive falava: pense no leitor. A gente tem essa vontade de fazer o negócio ficar extremo, impactante, muito louco, mas isso pode causar confusão no leitor. Olha, se tiver muito difícil de replicar o que você tem na cabeça, porque na nossa cabeça a gente quer fazer um negócio muito louco, muito viajado, simplifica. Porque já teve muitas cenas que eu quis fazer, sei lá, uma perspectiva olho de peixe e o personagem se movendo tão rápido que aparece vários dele pela página enquanto está tendo uma perspectiva olho de peixe e com um ângulo de cima, mostrando uma perspectiva de cima. Era muito ousado e eu não consegui reproduzir como estava na minha cabeça. Aí meu professor falava, tipo, simplifica. Mais vale a cena ficar clara do que você tentar fazer algo incrível e não chegar lá. Um outro ponto do Toriyama é que ele mostra muito a antecipação do movimento. Por exemplo, aqui o Cell, ó, ele pegou o ataque do Goku, mas já levantou a mão para o próximo movimento. E cara, isso aqui pra mim é muito coisa de filme. É muito o que o Toriyama falou, que ele se inspirava nos filmes de Kung Fu para fazer as sequências de movimento dele. Gente, eu acho que isso foi o principal da narrativa magnética do Toriyama e da comunicação visual absurda que ele tinha. Então, recomendo fortemente. Você quer ser mangaka? Nem precisa ser só de mangá de ação, tá? Você pode dar uma olhada nos mangás dele para você ter referências, né, dessas coisas todas que eu falei e conseguir deixar o seu mangá ainda mais incrível, pegando de referência esse cara que era realmente genial. A frase-chave, para quem viu até o final e comentar depois aqui no vídeo, é: não tem como Toriyama gênio. Eu espero que esse vídeo tenha sido muito útil para você. Vai ter 2 videozinhos aparecendo aqui do lado que vão te ajudar bastante com a sua jornada de ser mangaka. Então, é isso aí, gente. A gente se vê na próxima.